Aula de Anatomia dos Sulcos e Giros da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Rodrigo Pongelupi. É o seguinte, eu estou falando da divisão aqui em lobo, tá? Então, aqui é o lobo frontal, e ele é delimitado na superfície lateral do parietal pelo sulco central. E aqui nessa figura, tem um detalhe. Essa figura aqui está muito ruim. E tem um motivo dela estar muito ruim, e nós estamos tentando descobrir aqui. Até agora, mas não adicionando. O William não sabe. R1 número 2. Como é que se chama, né? Ulisses. Ulisses. R1 número 2 não sabe. Agora é o Thales. Thales, onde está o óleo? Tá. Tá, desculpa. Aí, garoto, muito bom. Porque o que tinha que acontecer? Geralmente você tem o sulco subcentral, o giro subcentral. Bom, maravilha. Então, daqui para trás, parietal, né? O parietal do temporal é fácil de delimitar. E a gente tem aqui perto da fissura silviana a própria fissura silviana. Só que daqui para trás, a gente tem que imaginar uma linha que vai ser perpendicular a essa outra linha. E ela vai começar aqui no final da fissura silviana e vai bater 90 graus aqui. Tem lugares que falam que é até o ponto médio, tem lugares que falam que é uma linha que é perpendicular, que é a incisura, né, parieto-occipital. Na verdade, é o que você está vendo aqui do sulco parieto-occipital na superfície lateral, e a incisura temporo-occipital. Na verdade, é o sulco parieto-occipital que você está vendo na superfície lateral. Então, esses são os limites, né? Esses três segmentos de reta aqui, o que você consegue dizer o que é parietal, o que é occipital e o que é temporal na superfície lateral. Como falei para vocês, aqui na superfície medial, o grande problema é o parietal, né? Porque, na verdade, o sulco central ele acaba aqui no lóbulo paracentral, né? Que você tem esse giro que cobre toda essa área. Então, você vai pegar uma linha, né? Que vai do final do sulco central e vai encontrar aqui com o sulco do calor. Da mesma forma, vai ter aqui esse sulco, né? E aí você vai pegar esse sulco colateral, né? E você vai da ponta dele até o final aqui do encontro do sulco parieto-occipital com o sulco calcarino. E aí você vai pegar a outra linha que eu falei para vocês, né? Do nó pré-occipital, que dá na superfície lateral, dali para trás você vai chamar de occipital. E aí vai juntar essa linha com o final aqui do sulco calcarino e na junção dele com o sulco parieto-occipital. O sulco calcarino que aqui ele via o sulco lateral, né? E aí você tem a divisão do que é occipital para o que é temporal. Isso aqui é uma divisão basicamente anatômica, assim, que não tem tanta importância, porque isso é uma coisa totalmente arbitrária, né? Vocês viram que varia um pouquinho, então é muito difícil cair em prova. Nunca vi isso cair em prova, mas é uma informação que é importante vocês terem, né? Até para depois delimitar onde está a lesão, tudo, pelo menos ter uma noção. Porque a estrutura silviana, a gente tem a impressão que ela é uma estrutura muito superficial, mas ela não é. É uma estrutura que vai até profundamente. Na parte profunda, ela forma uma cisterna, que é a cisterna silviana. E aí ela vai comunicar depois com a cisterna óptico-carotídea. Inclusive, vocês abrem essa cisterna quando vocês vão fazer lá a abertura da fissura silviana. Vocês abrem a cisterna silviana. A abertura da fissura nada mais é do que uma abertura de uma cisterna. Drena o líquido lá. E você tem o compartimento esfenoidal, que é o mais superficial, e o compartimento opérculo insular, onde vai estar os próprios ramos ali de estrela média na ínsula. Então, na superfície lateral, fissura silviana, você tem três partes.
Ramo ascendente, ramo horizontal, que vai delimitar um triângulo, por isso que é partes triangulares, do giro frontal do frontal inferior, e o ramo posterior, que é o maior deles. Então, ramo horizontal anterior, ramo ascendente anterior e o ramo posterior, que vai delimitar a estrutura silviana. E aqui a gente consegue ver ela aberta e de você vendo o lobo temporal por cima, né? Que é o temporal stem, né? Que é o tronco temporal, que é onde o temporal vai estar grudado, né? Parietal. E vocês conseguem ver a relação com o ventrículo, né? Que o corno é o corno anterior, aqui plexo coroide, né? Anterior, aqui o giro puxado, né? E aqui a gente consegue ver os giros temporais, né? O maior deles, o giro temporal transverso anterior, que esse daqui é o mais importante, que é o giro de Richter. Tá? E aqui na frente, você tem o plano polar. Então, para trás, plano temporário, para frente, plano polar. É, e é importante o giro de Richter, por quê? Primeiro que ele vai delimitar para você onde vai estar a artéria angular, que é o último ramo da artéria cerebral média, vai coincidir com o giro de Richter. E outra parte importante é a função dele. Vocês fazem ideia, R1 do Ulisses? Deixa eu ver se vocês não viram. O Ulisses, não sabe? Agora é a vez do Gilmar Lima. Gilmar Lima, você está entre nós? Nossa, você me colocou demais. Pior que é, porque eu tô falando e tá. Não, isso seria a cara do Murilo, colocar Gilmar Lima. Então, Criado no sou, você. não acredito nisso, cara. Não sabe disso, cara. Então tá bom. Então, Cavalo de Troia, que deve ser o Murilo. Murilo, tem até um pedido aí pra você. Action Unmute. Cadê o, cadê o Cavalo de Troia? Está entre nós ou não? A gente não vai conseguir a aula enquanto o Cavalo de Troia não nos responder. Quem é o Cavalo de Troia? Não, tô. Eu acho que deve ser o. Deve ser o Murilo. Tem cara de ser o Murilo. Felipe é o Federal? É? Federal? Tá aí? Só no Google. Por ele disse que não consegue ouvir nada. Só que ninguém tá conseguindo ouvir? Amanda, você tá me ouvindo? Amanda tá aí? Tá dando para ouvir, só que precisa falar um pouco mais perto do celular, sabe? O celular tá Suportar. longe? Não, agora ele tá perto. Melhorou? Agora melhorou muito. Então tá. Ah, vocês podiam ter avisado. Bom, Uai, Luiz, Enzo, tá Oi, aí? como tô? Tá me Enzo, ouvindo? qual a função do giro de Richo? É onde faz a alça da radiação óptica. Não, isso aí é no corno, na região anterior do corno temporal, que é realmente isso é super importante. Como é que chama, Nagai? Alça de Maia, muito bom. Ela vai recobrir o teto do corno temporal. Bom, mas não é, a resposta não é essa. Murilo, Murilo tem obrigação de saber. R5, cavalo de Troia. Tá ouvindo agora, Murilo? Nossa. Eu quero escutar sua voz macia veludada. O giro dele tá captando, é foda. Então tá bom, Felipe, diz aí. iPhone de Felipe, 2. Tá me ouvindo aí? Passada, aqui diz que ele tá.
que ele não tá mutado, mas ele não tá me ouvindo. Então é que eu não estou conseguindo te ouvir. Mas você tá ouvindo bem agora? Vocês estão ouvindo bem? Ou tá ruim ainda? Tá bom, tá ótimo o áudio. Médio. Não, mas esse é o Xodró gosta de reclamar, então não conta. Tá. É, Então tá bom. Então, função é ouvir. Então, se tiver uma lesão do giro de Richter, Eduardo, o que que vai acontecer do lado esquerdo? Nada, muito bom, perfeito. É isso que eu queria ouvir. Nada, porque você tem nervação bilateral. Beleza. E outro conceito importante é as substâncias perfuradas, anterior e posterior, né? Anterior tem duas, posterior é uma só, né? E na verdade, nada mais é do que regiões para artérias perfurantes. Então, vocês conseguem ver aqui a substância perfurada anterior, que vai ser delimitada pelos tratos olfatórios, né? Pelos ramos do trato olfatório. Aqui vocês conseguem ver, né? Substância perfurada anterior, que vai estar recebendo perfurantes da onde, Amanda? Amanda tá aí? Amanda? Vou continuar tentando. Continuaremos tentando. Murilo? Os dois que não participaram ainda. Deixa eu ver se essa galera mandou mensagem, pelo menos. Não, não mandou, não. Alguém mandou alguma coisa? Deixa eu ver. Pronto, Cavalo de Troia irá responder no chat. Cavalo de Troia, quais ramos perfurantes, ou melhor, perfurantes de ramos de quais artérias que vão atravessar a substância perfurada anterior? Só você imaginar o que que tá aí. A 1 M1, foi boa. Topo de carótida também, né? Imagina que a carótida vai estar bifurcando exatamente aqui, né? Então, é mais ou menos esse conceito, né? Então, a gente vai ter a bifurcação da carótida, né? Cerebral média vai seguir para cá, a um vai seguir para cá, por cima do quiasma. Pode ter Roibner também, né? Mas de Roibner vai ser a 2, realmente você tem razão. Roibner vai cruzar e vai para a substância perfurada anterior. Mas na verdade, Roibner costuma ser mais da transição A1 a 2, mais A1. É, nas provas, geralmente, a resposta é A1. Geralmente. Mas a resposta mais precisa é transição A1 a 2, de onde que vem Roibner. Mas pode ser de A1, pode ser de A2, mas geralmente da transição A1 a 2. É na prova. Mas geralmente a resposta é A1. É, tá bom. Então, da ínsula, né? Eu falei para vocês, né? Você tem formato triangular, né? Você tem os sulcos circulantes. Vai ter os giros curtos, que são mais na frente, giros longos, que são mais posteriormente, né? Geralmente você tem um sulco central da ínsula também, que geralmente acompanha o próprio sulco central. E aí você tem os ângulos, né? Limitando aí o sulco circular. Bom, então aqui a gente consegue ver. Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso. Tá, aqui vocês conseguem ver, então, a ínsula, né? Aqui uma visão anterior dela. Achei essa foto bem interessante. A gente consegue ver todo o opérculo aqui aberto, e aí quando vocês veem essa imagem, fica mais ou menos fácil da gente entender o que, que são os segmentos da, da cerebral média, né? Então, o segmento M1 estaria para cá, né? É, e aí, quando ele muda, né, o giro
a direção, né? Quando ele vem para cá, que segue, né? Aqui na ínsula, né? Ele faz esse joelho, né? Que você chama de M2, né? Então, ele vai seguir esse C do opérculo, né? Fazendo M3. E aí, quando ele sair do opérculo, aí você vai chamar de M4. Então, cada vez que um ramo da cerebral média fizer esse trajeto, você vai chamar de M1, M2, M3, M4. Bom, então o que seria. é, então, o que a gente está vendo por cima, né? A ínsula, né? Os giros longos posteriores, os giros curtos anteriormente, igual eu falei para vocês. Aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente está vendo uma visão lateral, né? A fissura silviana sendo aberta, aqui os giros curtos na frente, os giros longos anteriormente, né? E aqui ela toda exposta, né? Detalhe aqui que vocês estão vendo essa estrutura. Isso aqui é o final do giro temporal transverso. É o final do giro de Reich, tá? Outra coisa bem interessante, né, que vocês estão vendo uma região bem móvel aqui. Como é que chama? Eu vou aproveitar aqui, né? Como é que chama? Aqui então a fissura silviana, né? Isso aqui como é que chama? Que parte da fissura silviana é essa? Estou afirmando que é uma parte da fissura silviana. Esse aqui é o horizontal. É o ramo anterior horizontal. Esse aqui é o ramo anterior ascendente, aqui o ramo posterior da fissura silviana. Esse aqui é o ramo anterior ascendente, aqui é o ramo anterior horizontal. Como é que chama essa região aqui, Ulisses? E ela é super, super, super importante. Super importante. William, vocês chutaram muito chute assim, mas quase foi, entendeu? Porque é área de alguma coisa, mas não é de verme, no caso. Primeiro que seria brocar, se vocês pensarem na área funcional, mas eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando o nome anatômico só dessa estrutura aqui. Ela pode compor a área de brocar em alguns casos, sim, em muitos casos, na verdade, junto com giro pás triangulares do giro frontal inferior. E essa outra região é o quê? Circular. Operculares. Por que operculares? O nome ajuda muito. Vocês percebam que a pás triangulares, ela acaba exatamente onde acaba a ínsula. Por isso que eu dei destaque para esse ramo ascendente anterior, porque ele vai coincidir com o final da ínsula. Isso é tão importante que a gente começa a abrir a fissura exatamente num tufo de aracnóide que tem por baixo da pás triangulares. É aí que você começa a sua dissecção, porque daqui para frente, o que que você tem? Você tem o plano temporário, melhor, o plano polar, que ele é mais móvel. O plano temporário, que é onde você tem aqueles giros temporais transversos, anterior, médio, posterior, né, o anterior esse aqui, ela é menos móvel, você não consegue espatular ela para baixo. O que a gente consegue retrair para baixo, quando vocês querem acessar ali a região mais profunda, é o plano polar. Então, perceba que a pars operculares, né, ela tá justamente de encontro aqui com o opérculo, tá vendo, ó? Vocês estão vendo a pars operculares, e ela tá de encontro aqui com o opérculo. Então, os nomes, eles ajudam, sabe? Para frente aqui é a parte orbital, né? Então, lembrando que o giro frontal inferior tem 3 partes. Então, agora nós vamos entrar na parte dos giros e sulcos por si. Então, vocês sempre lembram, para se localizar, né, de algumas regras, né? A primeira delas é vocês encontrarem o sulco central. Como que a gente faz para achar o sulco central, Thales? Ele é 100% descontínuo, descontínuo. Só que ele não dá ramos. É assim que você sabe. Ele não é 100%, desculpa, descontínuo. Ele é 98% dos casos descontínuo só pelo giro subcentral. Ele não vai ter pontes de giro entre ele e ele no meio dele. E você também não vai ter outros sulcos saindo dele. É assim que você identifica. Diferente do pós-central e diferente do pré-central, tá?
do pré-central e no pós-central, você pode ter tanto interrupção por giros quanto sulcos saindo deles. A configuração mais comum disparada, qual que é? Você ter esse T. Esse T é super importante. Você imaginar um T aqui na região anterior do cérebro. Isso a gente consegue ver na cirurgia. Isso aqui é super um ponto anatômico muito, muito importante. Tá? Quando vocês entrarem em cirurgia comigo e for dessa região, sempre vou reforçar isso. Que a gente tem aqui o giro, o sulco pré-central, e ele geralmente vai se comunicar com outro sulco. Você faz ideia de qual sulco é esse, William? Ó, geralmente você vai ter uma comunicação com o sulco frontal inferior. O sulco frontal inferior, que vai delimitar o giro frontal inferior do giro frontal médio, tá vendo? Giro frontal inferior, giro frontal médio. Parece que não, mas o giro frontal inferior, ele é enorme. A hora que você faz a craniotomia, porque imagina que o cérebro vai até aqui em cima. Então, quando você vê a região lateral, você espera que você já tá vendo o giro frontal médio, quando você faz uma pterional, por exemplo. Mas muitas vezes você está vendo o comecinho do giro frontal médio. O giro frontal inferior, ele é muito espesso. A gente tem, às vezes, a impressão de que não, mas ele é muito maior do que parece. E aí, uma outra coisa importante aqui dessa região é que o giro frontal inferior ele vai ser dividido em três partes. Eu acabei de falar. Vamos lá, Ulisses. Triangular, opercular, o quê? A terceira. Você acertou as duas. Falta uma. Lembra qual que é, Will? Orbitares. Orbitares, tá? É, então, lembra dessa regra. Acho que isso aqui de sucos e giros, se vocês tiverem que lembrar de alguma coisa, lembra disso. Outra questão, esse encontro de giros ele é tão importante que ele tem um nome, ele é um nome de um ponto craniométrico. Ele corresponde a uma região no crânio. Ou seja, se você fizer uma trepanação nesse lugar, você vai cair, pode não cair exatamente nessa região, existem variações, claro, mas na maior parte das vezes você vai cair nessa região. Como é que chama o lugar? Stefani. Stefani é o quê? É a transição entre o sulco pré-central e o sulco frontal inferior. Isso, exatamente. Então, esse é o ponto frontal inferior, na verdade, né? Então, se vocês palparem em vocês, vocês conseguem palpar, né? A, como é que fala? A linha temporal superior, vocês conseguem palpar em vocês, né? Então, mais ou menos, né, 12 a 14 centímetros posterior ao násio, a gente vai ter a coronal. Então, imagine, aí é difícil, porque aí é mais ou menos aí assim, mas, então vocês imaginam o quão superior tá isso. Tô pedindo pra vocês palparem em vocês, pra vocês terem ideia de onde é que tá sendo o final do giro frontal inferior. É só dali para cima que você tem o giro frontal médio. Então, porque assim, às vezes no olhômetro você olha assim, não, não tá, entendeu? Às vezes é mais para cima do que vocês estão imaginando, uma parte das vezes. Uma outra relação importante é que o giro pós-central, ele também vai ter essa mesma relação que você tem do giro do sulco frontal inferior com o sulco pré-central. O pós-central você vai ter com o sulco intraparietal. O sulco intraparietal, ele vai dividir o lóbulo parietal em dois. O nome ajuda muito, né? É dois. Você imagina como é que chama, como é que vai ser os nomes dos lóbulos parietais? Superior e inferior. Genial. E aí o inferior, você vai ter duas divisões dele. Como é que chama essas regiões, Nagai? Você vai ter o giro supramarginal e o giro angular, tá vendo? Esses dois aqui, ó, supramarginal, angular, tá? Lembrando que o giro angular é super importante, né? Do lado esquerdo ele vai dar uma síndrome muito específica, não é? Como é que chama?
de Gerstmann, que são quatro coisas, né? A calculia, a agnosia direita-esquerda, a agnosia digital e a grafia sem alexia, né? Exatamente, a agnosia direita-esquerda, né? Enfim. Então, é, e também é nessa região aqui que está a área de Wernicke, né? Na região posterior aqui, né? Do giro temporal superior até essa região aqui do giro angular. Então, essa região é super importante, super nobre, uma região super nobre do cérebro, especialmente do lado esquerdo. Bom, aqui a gente tem as divisões do lobo temporal, do lobo temporal. Então, lobo temporal, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Você vai ter o sul, temporal superior, temporal inferior. Assim, aqui não costuma ser tão fácil de ver. É mais o superior que é bem delimitado, o inferior não costuma ser tão bem delimitado assim. É, E aqui a região occipital, que aí essa divisão de sulcos e giros occipitais costuma ser muito, muito difícil de ver. Super difícil de ver. A gente não costuma, não, a gente não consegue fazer isso direito, não. Bom, é, na superfície medial, então, a gente tem aqui, como é que chama essa região aqui? Isso aqui nada mais é do que o giro frontal superior, né? Ele vai acabar aqui no sulco central, da mesma forma. Só que ao redor do sulco central, a gente tem uma outra região bem específica, que chama lóbulo paracentral. O lóbulo paracentral, se você tiver uma lesão dele, você espera ter que tipo de déficit? De membros inferiores. Exatamente, membros inferiores. Né? E também você tem nessa região, né, o controle das vias descendentes para controle da bexiga, né? Então, por isso que a tração sobre essa região, que costuma ser o maior ponto de tensão sobre que os ventrículos causam, né? É uma das justificativas para as alterações que são encontradas na HPN, alteração de marcha e continência urinária. Basicamente, é uma das explicações, né? Não é só isso, né? Outras coisas. A HPN é muito mais complexa do que isso, envolve questão também de acúmulo de metabólitos por conta de déficit do sistema linfático. Tem toda uma fisiopatologia, não sei se já leram sobre isso, é bem interessante, porque o sistema linfático é uma coisa recente, né? E ele tem a ver com o sistema linfático do cérebro, que é uma coisa que sabe, a gente achava que não existia, mas existe. O cérebro ele tem sistema linfático também. Assim, não que você vai ter um gânglio, né? Cérebro, nada do tipo, mas a gente tem alguns equivalentes anatômicos, sabe? Então, daqui para baixo, né, a gente tem, então, aqui o giro temporal é o giro frontal superior, né? O sulco do símbolo, né? Que ele é bem grande, ele é um dos poucos sulcos que são quase 100% contínuos, ele sim é quase 100% contínuo. O sulco parieto occipital é outro, e o sulco colateral é o outro, tá? Então, são sulcos que a gente tem que são quase 100% contínuos. E o sulco do caloso, também é outro sulco que a gente tem que é quase 100% contínuo. São basicamente esses quatro. Isso também às vezes cai em prova. Daqui para trás, então, a gente tem o ramo ascendente do sulco do símbolo. Isso aqui a gente consegue ver bem numa tomografia, por exemplo, né? E, como eu falei, ele faz parte do símbolo e ele é 100% contínuo. É um sulco bem profundo. Então, daqui para trás, você tem o precúneo. Esse aqui é o precúneo. O que, que vem atrás do precúneo? O cúneo. Genial. Genial. E o sulco do símbolo, ele vai acabar numa região de estreitamento. Isso que chama isthmo, uma região de estreitamento. E daqui para cá você vai ter o sulco colateral. Sulco colateral, tá vendo? Ele é esse sulco grande que vem até aqui em cima, até no isthmo. E daqui para trás você vai chamar ele de sulco calcarino. É quase que um Y que você tem no cérebro, para vocês se imaginarem. Então é uma região que é quase que um Y. Para cá você tem o símbolo, língula e o giro paripocampal.
Giro parahipocampal, lateral a ele, vocês vão ter o sulco colateral. É importante porque dentro do lado do corno temporal, vocês vão ter uma região que chama eminência colateral. Esse sulco, como eu falei para vocês, é um sulco bem profundo, 100% contínuo, quase 100% contínuo. Então, por dentro, vocês vão ter uma protuberância desse sulco que ele é muito profundo, que é o eminência colateral. Da mesma forma que vocês têm a eminência calcarina, né? O calcaraves. Já ouviram falar no calcaraves? Que vocês conseguem ver por dentro do ventrículo? É a mesma lógica. Então, dentro do átrio, exatamente. Então, aqui você tem o istmo, que é essa região de estreitamento, e aqui formando aquele Y do cérebro. Eu acho que esse é um mapa mental bem, bem interessante para vocês lembrarem, né? Para cá, giro do cíngulo, para cá, língula, e para cá, paripocampal. Então, cúneo, dividido da língula pelo sulco calcarino. Então, daqui para cá, a gente tem o giro temporo-occipital. Bom, então, voltando aqui para falar sobre a região medial, né? Agora, um ponto que é importante, essa região aqui próximo ao corno temporal, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem o hipocampo, que é uma estrutura super importante, né? Importante na formação das memórias, né? Está envolvida, está implicada, geralmente, né, na epilepsia do lobo temporal. E a gente consegue delimitar hipocampo como? A gente tem aqui o sulco colateral primeiro, depois o giro parahipocampal. No final do giro parahipocampal, a gente vai ter o uncus. O uncus ele vai ter duas partes, o segmento anterior e o segmento posterior. Tá? O segmento anterior vai corresponder a uma estrutura. Que estrutura é essa, Thales? Amígdala. O segmento posterior vai corresponder a qual estrutura, João? Hipocampo, obviamente. Cabeça do hipocampo. Cabeça do hipocampo. E aqui a gente vê o giro denteado. O giro denteado, eu particularmente, eu sempre confundi o que que era giro denteado e o que era corno de amor, né? É, não sei se vocês também têm essa dificuldade de lembrar o que que é o quê. Bom, o giro denteado é um giro, né? Então, se ele é um giro, você vê ele fora. Né? E o corno de amor é só vocês lembrarem que é corno com corno. Então, é corno de amor, vocês veem ele dentro do corno temporal. Então, eu decorei desse jeito. Tem aquela informação, né, como fala, histológica lá do hipocampo, né, que é vocês veem o C, né, do giro denteado e tal, mas do giro do corno de amor, mas isso aí, acho que isso é mais detalhe. Bom, a gente também tem o sulco renal, né, que seria o final aqui do sulco colateral, né, que vai delimitar aqui para vocês o uncus, né, e aqui vocês vão ter a valécula cerebral, que nada mais é do que é, por onde vai estar passando, né, a artéria cerebral média, onde ela vai estar cruzando aqui da região da cisterna silviana para a região opercular, pro opérculo. Bom, na verdade tudo cisterna silviana, né? Então, na verdade, a região medial, né, da fissura silviana para a região lateral. É, outro detalhe importante, né, anatômico da são que você tem duncus com o nervo oculomotor, né? Vocês devem lembrar disso, é super importante. O que que acontece quando você tem uma lesão? Você tem uma lesão expansiva, comprimindo o uncus, né? Ou melhor, empurrando o uncus para medial. O que que vai acontecer? Qual é o nome? Peço com o nome para mim. Otávio. Até o final da aula, eu vou lembrar. Bom, Otávio, então, o que acontece quando você tem uma lesão expansiva? O uncus vai estar de cara ali com o terceiro nervo. Tem uma outra figura que está bem mais interessante para ver isso, mas só para vocês lembrarem, né? Então, aqui a fissura coroideia, né? A fissura coroideia sempre vai estar entre o tálamo e o fórnix. Lembrando que o fórnix vai terminar no hipocampo, né? Na alga do hipocampo. Então, a fissura coroideia nada mais é do que o espaço entre o tálamo e o fórnix, por cima dela vai estar passando o plexo coroideu. Bom,
Seguindo aqui, como eu falei para vocês, aqui a gente consegue ver algumas estruturas interessantes dentro do ventrículo, né? Esse corte é bem interessante. A gente está vendo por cima, né? Não sei se vocês já se localizaram ou não. Aqui a gente consegue ver, como eu falei para vocês, aqui está bem interessante para ver. Que seria, como é que chama essa região aqui? Uncus. Um uncus, muito bom. E aí vocês veem que o uncus, né? Ele vai entrar, dar de cara aqui com o terceiro nervo, se você tiver alguma lesão expansiva. Por isso que eu achei essa figura bem interessante. Aqui vocês conseguem ver o hipocampo, né? Tá vendo que o hipocampo, a gente consegue ver ele aqui por dentro do ventrículo. Então, essa região do hipocampo é qual? Se a gente está vendo ela por dentro do ventrículo, como é que ela chama? Corpo do Corno de Amon. hipocampo. Ah, Corpo do hipocampo, mas na verdade o corno de Amon. Lembra que você tem que ir para fora o corno de Amon e para dentro do corpo de Amon, para fora o giro denteado. Isso aqui seria o finalzinho do giro denteado, tá vendo? Giro denteado. Isso tudo vai constituir hipocampo. E ele vai ser o final do giro para-hipocampal. Aqui, ó, tá vendo o giro para-hipocampal? Acho que essa figura está bem interessante para a gente entender a anatomia do hipocampo, que eu particularmente acho super difícil. Aqui a gente tem a cisterna interpeduncular, né? E por onde vai estar passando aqui por cima o que? A substância perfurada posterior, né? Que vai estar, que a gente vai ter nada menos que os ramos perfurantes que vão estar saindo da basilar de P1. Tá? É, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que a gente pode mostrar. Ó, aqui a eminência colateral que eu falei para vocês. Então, sulco colateral, ó, sulco colateral, eminência colateral. Da mesma forma, esse aqui é o calcarave, se eu fizer um buraco aqui, eu vou cair aonde? Sul calcarino. Então, calcarave é eminência colateral, né, do sul calcarino, se fosse isso. Tá? Então, bom, e aí a superfície basal, né, mas basicamente de importante que a gente tem, né, os sulcos olfatórios, né, é, é, enfim, então aqui você vai ter o giro reto, no final do sulco olfatório, lateral eles vai ter o trato olfatório em si, né, e aqui os ramos, né, do trato olfatório. O giro reto talvez seja o mais importante do ponto de vista clínico, né, que ele é uma região que vocês podem retirar. Se tiverem, por exemplo, aneurisma, né, de artéria cerebral comunicante anterior, né, eles conseguem retirar é, esse giro para poder fazer a clipagem, por exemplo. As outras estruturas eu já falei. Então agora a gente vai relembrar aí o que a gente falou. Espero que todo mundo que esteja aqui esteja online de verdade. Quem tá aqui é quem vai ganhar presença, hein? Tem presença nesse negócio. Não sei se você sabia, não, mas tem presença. Então, valendo presença, Murilo, pode ser no chat, pode ser no chat, não tem problema. Nós vamos começar aqui. Pô, aí fica fácil demais pra você, mas tá bom, vai lá, foda-se. Esse aqui é o quê? Aqui, ó, esse aqui, ó. O que é esse aqui? Estoco central, muito bom, muito bom. Vocês estão vendo que ele acaba aqui no giro subcentral, né? Ou seja, ele 100%, quase 98% dos casos vai acontecer. Tem uma comunicação entre o giro pré e o giro pós-central. Bom, vamos lá então, para ganhar presença, Luiz. Esse aqui é qual? Lembrando que a gente tem dois, né? Você lembra que a gente tem dois aqui que confundem, né? Que fazem parte do lóbulo parietal inferior. Qual deles é esse aqui? Luiz, Enzo. É o triangular. Esse não é um angular, esse é o É sobre a supramarginal. Eu decorei assim, que ele é supramarginal porque ele está na margem da fissura silviana. Decorei desse jeito. Então, na margem da fissura silviana, supramarginal. E o outro é o angular, acho. Né? E aí aqui vocês conseguem ver aquela relação anatômica interessante que eu falei para vocês. Tem o sulco pós-central, né?
e ele vai se comunicar com outro sulco. Como é que chama esse sulco aqui, João? Por exemplo, como se não estivesse presente. É o intraparietal. Intraparietal, muito bom. Lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior. Então, aqui supramarginal faz parte do lóbulo temporal inferior, parietal inferior, e aqui o angular. Então, Otávio, esse aqui é qual? Seu pré-central. Não, eu perguntei para ele esse aqui, ó. Eu perguntei para ele o sulco. Então, esse aqui é o giro pré-central. Esse aqui é o giro pré-central. Mostra para mim aqui onde é que está o giro frontal inferior. Esse aqui. Esse é o terceiro. Não, pois é, ele é o último mesmo, mas mostra para mim, aponta aqui com o dedo. Acho que esse aqui. Não é. Esse aqui é o giro frontal inferior. Você tá vendo como eu falei para vocês, ele parece que ele tá muito. Ele é mais para baixo do que parece, sabe? Ou melhor, ele é mais para cima do que parece. Então, isso aqui que é o giro frontal inferior. Então, aqui a gente tem aquelas pars, né? Primeiro, a fissura silviana. A silviana é dividida em três partes. Quais são, Ulisses? Você já acertou isso uma vez, hein? Fissura o quê? Horizontal anterior, posterior e anterior. Anterior você tem dois, né? Anterior horizontal, anterior ascendente e o posterior, né? E aqui, então, como é que chama essa região? Orbital, isso mesmo. Então, vocês veem que ela fica até mais levantada que a pás triangulares, né? Então, que se a gente tem essa, esse tufo de aracnoide que fica nessa região. E aqui, que região que é essa aqui, William? A gente falou isso já, né? Se você, como é que você faz para acessar essa região aqui, estiver vendo um crânio? É uma chefe. A gente tem uma chefe. Stefânio. Stefânio. Sim. É bom. Bom, não, tá ótimo. Achei maravilhoso. Beleza. E aqui a gente tem o lobo temporal, né? O giro temporal superior, inferior. Então, aqui nós já matamos a região lateral. Agora a medial. A medial é um pouquinho mais complicada. Murilo, vou conversar com você aí. E esse sulco aqui? Que sulco que é esse aqui, Murilo? Tá me ouvindo? Você tá pensando? Você tá olhando no Google? Não. Esse aqui é o parieto occipital. Lembra que ele é um dos sulcos contínuos que a gente tem, dos sulcos quase 100% contínuos. Beleza. Esse aqui é o parieto occipital, esse aqui é qual? Esse aqui tá fácil. Ainda você, Murilo. Sulco calcarino, muito bom. Para baixo do calcarino, como é que chama? Não. Lingual, desculpa. Lingual, perdão. Lingual. É, e esse aqui em formato de cunha. Esse aqui é fácil, vou lembrar. O cúneo. Beleza, esse é o cúneo. William, como é que chama o que está na frente do cúneo? Pré-cúneo. Muito bom, genial. E esse aqui, está perto do hipocampo? Para hipocampal. Para baixo dele, oi? Sulco, sulco, sulco. O uncus a gente está vendo aqui na frente, né? Valécula cerebral, uncus.
Ele, ainda bem que ele não tá vendo, assim. Deixa eu tirar aqui. Aqui é o sulco, como é que chama, Otávio? Como é que chama esse sulco aqui? Não sei. Esse aqui é o sulco colateral. Sulco colateral. Então lembra, sulco colateral, giro para hipocampal, hipocampo vai estar aqui por cima, né? E a gente vai ter o giro penteado para dentro lá, o corno de Amon, todas aquelas relações anatômicas que eu já falei, né? Aquele Y que a gente tem, né? Da língula, do giro para hipocampal e desse outro giro aqui, que é super importante, como é que chama? Esse é fácil. Giro do símbolo, muito bom. E aí, entre eles, você tem uma região aqui. Como é que chama essa região aqui, que vai estar no finalzinho, aqui nessa ponta do Y aqui? É o istmo. É o istmo. Muito bom. É o istmo. Aqui é o giro paraterminal e eu até esqueci o nome, isso aqui nunca cai. Orofatório, isso aqui, eu nunca sei qual que é qual, isso aqui não cai em prova. E isso é pouco, tem pouca importância clínica. É, deixa eu ver, acho que foi tudo, né? Isso aqui também é importante, é sobre a região aqui. Lóbulo paracentral, isso aí. Muito bom. E agora, para finalizar, que é a superfície basal, né? Como é que chama esse giro aqui? Hum? É, esse é o temporo occipital medial, né? Que ele também tem o nome de giro lingual, né? Por isso que ele tem esse. É giro fusiforme, desculpa, giro fusiforme. Por isso que ele tem esse formato difuso aqui, tá vendo? O giro fusiforme, que eu falei para vocês, né? Do lado direito vai dar prosopagnosia. Oi? Qual que você está falando? O giro temporal. O sulco? Aqui, na verdade, você está vendo, né? O sulco temporal inferior, só que a visão, da mesma forma que você vê o frontal aqui na superfície basal, isso aqui é tudo frontal. Giro frontal, superior, tá vendo? A mesma lógica, né? Na superfície inferior você vai ver o giro temporal inferior se continuando aqui, tá vendo? Isso aqui é tudo giro temporal. Só que aqui na superfície temporal, medial, né? Na superfície basal, como você não consegue diferenciar muito bem o que é temporal, o que é occipital, você chama isso aqui tudo de giro temporo-occipital lateral. E aqui fica sendo giro temporo-occipital ou giro fusiforme, já é o nome mais antigo dele, tá? Aqui a gente vê, né, o umbus, né, parte anterior, parte posterior, né? É, E acho que faltou mais alguma coisa. Ah, o suco renal. Faltou o suco renal. E é isso. Acabou. Acabou.